Eu sou a contadora de história Preta de Neve. Não, você não ouviu errado. Eu não sou branquinha como a neve. Eu sou Preta de Neve. Isso é por causa da minha ancestralidade? Eu sou brasileira. Cida Ferreira é uma menina muito abusada. Com 18 anos, ela quis fazer uma surpresa para a mãe. Sua mãe morria de calor no verão que ela não aguentava. Então ela saiu de casa cedinho, escondido, e foi numa agência de emprego. E se ofereceu para fazer uma faxina. Logo ela conseguiu a faxina, no dia seguinte saiu cedo. Não falou para a mãe onde ia. Aí ela foi, fez a faxina, chegou à noite, a mãe estava desesperada. Onde você estava até essa hora que você não chegou, estava preocupada? Falei, mãe, eu fui fazer uma faxina. Aqui está o dinheiro para você comprar o seu ventilador. E o homem gostou do meu trabalho, eu começo segunda-feira como empregada doméstica. Olha, foi uma surpresa muito grande para mim, porque antes eu só contava história ao vivo, né? Em escolas, aniversário. Nunca imaginei trabalhar online, eu tinha sempre um certo receio de trabalhar online, até pela falta da experiência. E foi um tiro no escuro, e as crianças, as pessoas mandaram um vídeo das crianças assistindo a história, gostaram, pediram mais, querendo saber qual é a próxima história, qual é o próximo tema, gostaram muito e eu me surpreendi, porque às vezes a gente pensa que só o ao vivo, que a gente tem um calor humano, que é interessante, que é legal, que a gente tem a resposta na hora, o vídeo não, a gente vai ter a resposta com o tempo, né? Tem pessoas que assistem de dia, tem as pessoas que assistem na hora, tem pessoas que assistem 2 meses depois, 2 semanas depois, e comentam que adorou, que gostou muito, que se surpreendeu, que não me conhecia como contadora de história, né? Vê a gente só como professora, ou como costureira, ou como atriz, não imagina que a gente conta história. E muitas pessoas se surpreenderam com as histórias, não conheciam fábulas, né? E gostaram muito, e eu fiquei muito feliz. É uma moça guerreira que ela conta história, ela faz de tudo na vida. Tudo que ela gosta de fazer, uma das coisas que ela mais gosta é contar história, né? Mas quando ela precisa, ela já vendeu cerveja na praia, no carnaval, no meio das bandas, que ela percebeu que ela indo no meio das bandas, as pessoas se interessam para tirar foto, e é muita concorrência no carnaval, né? Muitos ambulantes vendendo cerveja, vendendo água, ela vestida de princesa, de Preta de Neve, ela consegue atrair, é carnaval, as pessoas querem tirar foto, aí ela aproveita e fala, é cerveja 3 por 10, enquanto tá tirando a foto, aí a pessoa vai comprar cerveja, e num carnaval ela encontrou até 2 anões fantasiados, tirou fotos com os anões, então ela sempre se diverte e aproveita para trabalhar também com outras coisas, né? A Cida Ferreira, ela, com 18 anos, ela quis comprar um ventilador para a mãe e saiu de casa, foi numa agência procurar um emprego escondido da mãe para poder comprar um ventilador. E ali foi o primeiro emprego dela de faxineira. Depois, logo, ela fez uns cursos, né, de contadora de história da Secretaria de Cultura de São Vicente. Gostou do curso, fez mais de uma vez, depois fez o curso de teatro. Logo teve a oportunidade de fazer um curso no Senac, a Conselheiro Neves, de técnico ator. Dali ela se encantou, né, com um curso profissionalizante, com várias técnicas,
interpretação, expressão corporal, fono, maquiagem artística, conheceu os diretores, conheceu os professores. Quando se formou, logo já entrou com um grupo profissional de teatro e ela já fazia o trabalho de contar história nas escolas. Dali em diante, ela se viu na profissão entre faxina e o teatro, e com a fala de mãe, né, sempre falando que o teatro não dá futuro, ela se viu, ela era voluntária no grupo de teatro com o Romano Figurino, sabia costurar um pouquinho, porque ela fazia alguns figurinos para ela, não tinha muita noção de acabamento, e ali ela teve a ideia de se profissionalizar e estudar para ser uma figurinista. E aí foi quando ela foi fazer os cursos do Senai, da Ponta da Praia, todos os cursos de modelagem, de costura industrial, entrou na faculdade de moda, graças ao diretor na época conseguiu uma bolsa, né, de 60%, ele pagou a matrícula dela, ela conseguiu entrar na faculdade, conseguiu conciliar os estudos com o teatro até um certo tempo. No grupo de teatro ocupava muito tempo, depois ela focou só nos estudos, e assim ela foi correndo atrás dos sonhos de montar o ateliê dela. Hoje ela tem uns projetos ainda de ter a loja, de ter as coisinhas dela, e logo teve a oportunidade de, depois de formada, dar aula de design de moda, depois foi vitrinismo, né, pelo Centro Paulo de Souza. Depois, isso foi antes da pandemia, depois ela logo teve a ideia de se inscrever para dar aula de artes no estado de São Paulo. Hoje ela é professora de artes no governo do estado, no estado de São Paulo, faz a sua faculdade de licenciatura em artes. Foi paixão pela primeira vista. O público também curtiu de primeira, que eu criei a personagem nasceu, né? Se encontraram uma com a outra e foi amor à primeira vista. Tanto Cida, pela Preta de Neve, como Preta de Neve pela Cida. Foi surpreendente, né? Porque ela nasceu num tema, numa noite, num teatro, num bar-teatro, e o tema era a verdadeira história do Conto de Fadas, e foi quando nasceu que eu montei a Preta de Neve, né? E aí um olhou para a outra e falou: é isso, eu sou brasileira, Preta de Neve, e ela foi trabalhar. Existem muitas formas, cada contador, né, tem o seu jeitinho, mas tem as histórias só narrativa, que as pessoas só ficam contando. Era uma vez, né, o príncipe veio encontrar a princesa e foram felizes para sempre, se casaram. Então essa é uma narrativa. A Preta de Neve, ela costuma contar histórias. Normalmente, ela narra, ela apresenta o personagem e ela faz o personagem da história. Tem momento que ela está narrando. O corvo pegou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Logo o cheiro atraiu uma raposa. Por exemplo, a história A Lebre, né, e a Tartaruga. Ela falou o nome, apresentou a história, depois explica como que é a lebre. Lebre é aquele animal branquinho, de olhos vermelhos, orelhudo, conhecido como coelho. E a melhor forma de ensinar uma criança é você usar o lúdico, né? Fazer ela rir ou não, né? Às vezes tem histórias que são um pouco tristes, mas sempre as histórias passam um ensinamento. Ou tem uma moral, né? Ou simplesmente tem uma mensagem que a criança vai pensar, vai refletir
E ó, muitas vezes ela vai se ver naquela história, né? E nunca mais vai esquecer, ela vai lembrar, nossa, aquela moça lá, ela falou isso na história dela. Eu sou assim, né? Olha, isso aconteceu comigo. E quando acontecer na vida real com aquela criança, aquela situação, ela vai saber como agir. Normalmente a Preta de Neve não usa muito acessório. É só a fala, né, e a interpretação. O que ela faz? A voz do narrador é normal. Quando é o personagem, a Maria falou: ô marido, você não acha melhor a gente? Mas é mais fácil uma criança prestar atenção no que você fala na história do que você chegar na criança e querer chamar atenção, né? Botar uma bronca. Olha, não é certo o que você fez. Isso tá muito errado. Isso não, se você saber conversar, lembra daquele personagem? Olha, tu viu que ele não obedeceu a mãe? O que aconteceu com ele? Então, isso vai acontecer com você. Você viu o que aconteceu? Por isso que você tá assim agora. É por causa disso, disso, disso. A criança começa a pensar. A Preta de Neve, ela é uma personagem, contadora de histórias. Ela conta as histórias. Se na história tiver 3 personagens, ela vai fazer 3 características diferentes. Um é gordo, outro é magro, a voz é grave. É ouro! Tamo rico, mulher! Ela vai modificar com entonações, com grave, com agudo da voz. E a criança consegue identificar quem é um personagem, quem é o outro e quem é o narrador. Essa é a forma que a Preta de Neve utiliza para trabalhar com suas histórias, com suas crianças. Então, não tem regra para a história. A história não tem a regra que só aquela criança vai gostar. Não, muitos marmanjos cresceram com suas avós contando história. Então, a história, a arte de contar a história, ela é aberta para todos. As pessoas se confundem muito, né? Tem professor que viu as histórias, a Preta de Neve contando história, que me vê como Cida e fala: oi, Preta de Neve! E eu tenho que falar: eu sou a Cida. A Preta de Neve não tá aqui agora. Porque eles acham que eu sou sempre Preta de Neve. Normalmente eu escolho uma história de fácil entendimento, para que as crianças consigam compreender, tanto as pequenas quanto as maiores. Eu escolho uma história que tenha uma moral. Quando a história não tem uma moral, ela tem que passar um ensinamento, com uma ação. Ensinando com um personagem que se estrepou porque fez alguma coisa errada, ou aquele que foi enganado porque foi trapaceado por outro personagem. Sempre tem algo a aprender com aquele que se estrepou ou com aquele que quis ser muito esperto. A importância da história na educação é educar, é orientar, focar a criança no que ela quer, no que ela não quer, no certo e no errado. Com a história, a criança sabe identificar o que é permitido e o que não é permitido. O que pode ser legal para você, o que pode não ser legal, quais consequências no futuro isso vai dar para você. A educação na contação de história, ela é a base de tudo. Porque com educação a gente orienta um ser, né? Um ser humano. E sem educação a gente não é nada. A história ajuda só a fazer o lúdico, só a fantasia. Mas a educação é a base para se formar um ser digno, que sabe o certo e o errado e o que ele quer para o seu futuro. Eu vejo, hoje em dia, tanto as crianças como os jovens, muito desacreditados da vida. Assim, não vou conseguir, não sei fazer.
Eu não sei fazer nada. E eu acho que, não, tenho certeza que a minha história, né, sempre está incentivando a sonhar, a lutar, a acreditar, a que você é capaz, você é forte, você é inteligente, você tem dificuldade, mas se você correr atrás, estudar, se dedicar, você consegue. Então, hoje as crianças são poucas, né, que têm sonho. Muito jovem, não, eu queria ser professora, mas eu acho que eu sou burra. Eu falo, você não é burra. Você pode ter dificuldade. Você estudando, se dedicando, você vai ser professora. Para de achar que você não é capaz. Lembra da história? E é a hora que eu falo. Lembra que fulano, o personagem tal, conseguiu? Dificuldade, todos vamos passar. Em tudo na vida a gente tem dificuldade. Mas não é na primeira que a gente vai desistir, nem na segunda, nem na terceira. Igual da história da lebre e a tartaruga, que devagarinho se chega longe. O impacto da mudança de Branca de Neve para Preta de Neve, ela interfere muito em eu fazer a diferença para a criança. Eu não sou simplesmente uma personagem, né? Não é só uma personagem que se veste de princesa. Não, eu represento muito mais do que isso. A Preta de Neve, ela representa uma esperança, que você pode ser o que você quiser. Você pode ser princesa, você pode ser médica, você pode ser professora, você pode ser advogada. Eu costumo dizer isso muito para os meus alunos. Tudo que você fizer hoje vai ter consequências amanhã no seu futuro. Se você quer ser médico, então você estude, se dedique, foque no que você quer, que você consegue. Ninguém tem um jeito de falar para uma criança, você não é capaz, você não sabe, você não pode ser. Ela pode não ter condições hoje, mas hoje a gente tem condições de ter um Enem, ter um ProUni, tem direito de sonhar, correr atrás e realizar. Eu e a minha irmã, vindo da escola, o menino vinha com um pedaço de pau, uma arminha, e tacava na gente e falava, neguinha, neguinha. E eu ficava muito revoltada, né? Eu cheguei na minha mãe e falei pra ela. Falei, mãe, o menino me chamou de neguinha. A minha mãe, ela era uma pessoa muito diferente. Ela virou pra mim e falou assim, mas e você é o quê? Você não é neguinha? Confesso que eu fiquei com muita raiva. Eu sou neguinha, mas eu não admitia que ele me xingasse de neguinha. Entendeu? E aí então eu fui e bati no menino. No dia seguinte eu resolvi a situação. Eu corri atrás do menino e bati no menino. Sei que hoje, dia, isso não é a solução, né? Mas eu me senti ofendida, porque ele não tem que me chamar de neguinha. Do mesmo jeito, com um tempo atrás, há pouco tempo, um senhor, né? Bem branco, tipo um senhor de engenho, me chamou, nunca vi mais branco na minha frente, nunca tinha visto aquela pessoa. Ele me chamou e falou assim, que negrinha linda. Aquilo me doeu a alma, porque eu não tô na senzala, eu não sou negrinha da senzala. Uma coisa é você me chamar de nega, cida, sidoca, nega, com carinho, preta. Agora, negrinha, ele falou de um jeito que chegou, parecia que eu tava, sei lá, na senzala, à disposição dele. Não é isso. Um negro, ele pode ser negro, negra, negona, mas com respeito. A partir do momento que dá um sentido que te rebaixe a senzala, não é carinho. É de lei, qualquer história que eu conte, seja no canal, seja na escola, sempre eu escolho uma história que passa uma mensagem, que passa uma lição, seja de vida, seja uma lição, algum propósito, ou positivo ou negativo. Ou positivo, porque a pessoa dá direito dela sonhar, dá direito dela se ver representada ali na história,
ouviu alguém passar por aquele momento. E também negativo porque, olha, aquele menino sendo assim, não é legal. Por exemplo, a história da Margarida é uma história que eu escrevi na intenção de alertar aquele que faz o bullying, aquele que xinga, ele se vê, ele vê que não é legal, ele vê como ele é feio, né, agir daquele jeito, que não é engraçado, isso não é engraçado, de se respeitar um deficiente, de respeitar uma pessoa por ser negra ou por ser gorda, não é legal. E também ensina aquela criança que é vítima a tomar uma atitude, a se defender, a reagir, não ficar coagida, não ficar deprimida, não, a exigir respeito. Ela passa a se ver que ela está errada. Eu falei, não, eu não vou deixar, não vou permitir que esse menino faça isso comigo. Eu não vou permitir, eu vou exigir que me respeite. Aprende aquele que é vítima e aprende aquele que é o agressor. As dicas que eu dou são as seguintes. Primeiro, a pessoa tem que se soltar. Normalmente as pessoas que querem contar histórias são muito travadas, não se mexe, ficam igual um poste. Falo, solta, se solta, solta a mão, né? Outra coisa, falar alto, né? Não é gritar, mas ter uma boa dicção, falar as palavras, abrir a boca. Tem gente que fala para dentro, né? Fala, então eu vou contar uma história. Não, eu vou contar uma história, articular bem, ter uma boa dicção, né? Mas as pessoas têm vergonha, aí se fecha, fala bem baixinho, só para ele escutar. Quando você quer contar histórias, você, o último da fila, seja da plateia, seja onde estiver, ele precisa escutar. Então você tem que ter uma boa dicção, você precisa falar num tom que todos escutam, precisa se movimentar, você não pode ser um poste, né? Você é um contador de história que se movimenta, tem que ter uma boa interpretação, interpretar os personagens, seja fazendo a voz, seja fazer o movimento de andar, né? E também precisa ter uma boa história, porque uma história ruim já prejudica o seu trabalho. Se você tem uma boa história, com um bom final, com uma boa moral, já é um bom começo para você trabalhar os personagens, né? Trabalhar cada partezinha daquela história, que aí você cria em cima da história e trabalha com o lúdico da criança. Eu, Preta de Neve, tenho uma felicidade imensa quando eu vejo uma criança toda feliz, com um sorriso no rosto, em ver que eu sou uma princesa preta. Ela fica, eu vejo no olhar dela, ela não precisa falar. Ela sorri, ela quer tocar no vestido, ela quer tirar foto, ela fica tão encantada porque ela cresceu vendo uma princesa sempre branca. Sempre, todos os filmes, uns 13 anos atrás, era sempre a princesa branca. Nunca tinha uma negra. Aí, de uns anos pra cá, veio outro filme, começou a vir as princesas negras. Mas eu, Preta de Neve, comecei há muitos anos, já levando nas escolas, levando nos aniversários, e as crianças guardam, as crianças se veem, as crianças ficam muito felizes e satisfeitas em sonhar, poder sonhar que ela também pode ser uma princesa. Ninguém mais tem o direito de dizer, não existe princesa preta. Não, existe. Existe porque a Preta de Neve, ela é uma princesa, e ela é preta, e ela é brasileira. Hoje vou contar a história de Margarida. Margarida tem os olhos pretos, bem brilhantes. Sua pele é pretinha, linda. E seu cabelo é diferente. Não é igual das outras meninas, liso, mas também não tem problema nenhum em ser diferente. Sua tia faz trancinhas no cabelo dela e enfeita com fitas coloridas. Margarida fica se achando linda. E é linda. Logo, chegou na escola,
um menino chamado João, que se incomodou com a beleza de Margarida e começou a provocá-la. Ô menina, o seu cabelo é duro, parece bombril. João não respeitava as pessoas. Isso é muito feio, é horrível. Imagina se todo mundo tirar sarro das pessoas diferentes. Margarida não deixou barato. Foi conversar com João. Ô garoto, é o seguinte, o meu cabelo não é duro e não parece bombril. Pelo contrário, o meu cabelo é macio e cheiroso. Duro é a falta de respeito que você tem com as pessoas. Eu sou da raça negra. Sou uma raça diferente da sua. Eu não sou melhor nem pior que você. Eu sou apenas diferente e exijo respeito. Joãozinho ficou envergonhado. Nunca ninguém tinha falado com ele daquele jeito. Ele vivia tirando sarro das crianças. Ele pediu desculpas. Margarida acha que ele aprendeu a lição. Margarida é uma menina que ama o seu black e não liga o que as pessoas pensam do seu cabelo ou da sua pele, mas ela exige que as pessoas a respeitem. Certo dia, Margarida teve uma ideia e disse: Mamãe, hoje eu vou soltar as minhas tranças. Vou usar o meu cabelo solto, o meu Black Power. Mamãe, você sabia que Black Power significa poder negro? Quer dizer que eu sou poderosa. O meu Black Power, mamãe, é minha coroa. Significa que eu devo resistir de cabeça erguida a pessoas igual o Joãozinho. Eu sou saudável, sou linda e feliz. Você viu como Margarida ela é inteligente? Eu sou igual ela. Amo meu Black Power. Sou preta de neve, poderosa e feliz. E o que importa é sermos felizes e respeitar as pessoas. Gostaram da história? Então curte o canal, toque o sininho, que logo tem mais. Tchau, tchau! Não tinha nenhuma princesa preta, não tinha nenhuma apresentadora preta, né? Eu mesmo queria ser Paquita. E minha mãe falava: para com isso, menina, não existe Paquita preta. Então a gente ficava frustrada, eu mesmo fiquei frustrada. Então a Preta de Neve veio para poder ser uma princesa das crianças pretas, para as crianças poderem se ver e ver: nossa, ela é preta, então eu também sou princesa, eu posso pôr o vestido de Preta de Neve. Porque muitas mães não fantasiavam as crianças pretas de princesa porque não existia princesa preta. Sendo que na África, né, sempre existiu princesas negras. Então, a Preta de Neve veio para poder quebrar isso, para ser uma princesa para nossas crianças pretas. Só tenho a agradecer. Eu fiquei muito tempo sem comemorar meu aniversário. A última comemoração mesmo foi de 15 anos. E eu pretendo, aí desde o ano passado eu comecei fazer um bolinho pelo menos. Desde que eu perdi meus pais, eu quis distrair a cabeça, que a gente passa o dia fazendo as coisas, né? E a gente distrai a cabeça. Então eu quis fazer um bolinho. E desde então eu
prometi pra mim mesmo que eu ia começar a comemorar meu aniversário. Minha mãe gostava muito de comemorar o aniversário dela. E com isso veio muitas coisas boas, começou a acontecer na minha vida. Como você mesmo disse, a minha mudança, a casa melhor, as minhas conquistas com a Preta de Neve, depois de tanto percurso, tanto altos e baixos. Né? Hoje ela tem o canal dela, que eu já tinha tentado um tempo atrás. Então, esse projeto que apareceu, estou ansiosa para ver, nervosa, mas eu sei, confio em você, eu devo chorar horrores, porque você vai mexer com a minha vida, né? Com um percurso longo aí. E então eu só tenho muito a agradecer por tudo que eu conquistei. Então, quando eu comemoro meu aniversário, comemorar mais um ano de vida, um ano de superar a pandemia, um ano sem ficar doente, não peguei nada, nem gripe esse ano. Superar a saudade dos meus pais, superar que eu consegui seguir em frente. Independente de, às vezes, se sentir que não tenho mais ninguém, né? Tem momento que a gente pensa que já acabou tudo. E a vida veio me mostrando esses últimos tempos, os últimos 2 anos que eu estou comemorando, que mesmo ter parecido ser o fim, mas que não. Que outras coisas estão acontecendo, outras coisas eu estou conquistando, coisas que eu lutei muito, sonhei muito e está acontecendo. E desde que eu comecei, esse segundo ano que eu comemoro meu aniversário, né? A primeira vez foi para a cabeça, porque eu estava ainda muito apegada com a situação, né? E esse ano eu tô comemorando mesmo, né? Eu não tô com luto no coração. Eu fechei um ciclo no ano passado. Eu fechei o ciclo do luto e ficou a saudade apenas. E abri um ciclo de realizações esse ano. Então eu realizei o canal, Então, quando eu comemoro meus 45 anos, eu comemoro as minhas conquistas. Como você disse, a minha casa, o meu canal, tudo que eu percorri até hoje, tudo que a Preta de Neve passou, por onde ela passou. Ontem, mandando as fotos para vocês, gente, eu vi ela com o rostinho novinho. Eu falei, nossa, como eu era nova quando eu comecei a Preta de Neve. E a Preta de Neve está envelhecendo. Não que eu me sinta velha, sabe? Eu sempre costumo dizer que eu estou no ponto, né? Mas eu percebi nas fotos que a Preta de Neve também mudou.